Senhoras e senhores, está começando mais Brian, Pode desculpa. Não Tá Não, que Não foi? tá, não tá começando. Não tá começando ainda? Olha como a gente tá. Eu tô no modo expediente. Não, É isso que tu fala? Fora expediente? Calma, olha, pra começar tem Tá que bom. começar direito, tem que saber Ok. como começar. Tem que se organizar e se preparar. Exatamente, Perfeito. isso é com tudo, inclusive com investimento. Exatamente, é por isso que nós temos aqui no 2 em 1 a parceria da Dynasty Global Investment, que é uma empresa que vai ajudar você a conhecer o mercado financeiro com a segurança do real estate, que é o mercado imobiliário. E quando a gente está falando de mercado financeiro, a gente está falando do mercado de criptomoedas, que é o Exato. futuro. Então não há nada melhor do que você investir no futuro para cuidar do seu futuro. Exatamente, mas com a segurança do real estate, como eu falei, que dá segurança não somente para a criptomoeda deles, Sim. mas também para a pessoa que não conhece e sabe que Exatamente. desde seus avós o mercado imobiliário é um mercado seguro. Quem investe em terra não erra. Olha Quem aí. investe com a Dynasty não erra E também. é por isso que tá linkado aqui na descrição deste episódio, tanto no podcast quanto no vídeo aqui no YouTube. Exatamente. É o link para você conhecer todas as coisas da Dynasty, as redes sociais deles, o podcast da Dynasty e várias outras coisas para você ficar por dentro deste mercado. E agora sim vamos receber o nosso convidado. Claro, tá vendo? Quando a gente Tô vendo. se planeja, vai dar tudo certo. Exato, perfeito. Então vamos pro nosso convidado de hoje, Beleza. aquele brinde tradicional. Opa, o brinde, calma aí. O brinde pra gente fazer o brinde com o convidado, né? Exato. Então, beleza. Agora sim a gente pode se Agora arrumar. sim, eu vou me arrumar, vou botar um paletó. Senhoras e senhores, está começando mais um podcast 2 em 1. Eu sou o Brian Rizzo, com a voz um pouco abalada por uma rinite alérgica, mas estou aqui presente junto com o meu querido amigo apresentador Lucas Salles. Olá, Brian Rizzo. Como o senhor está? Eu tô ótimo Eu vou também. brindar com o meu café hoje. Não tem problema. A minha voz também não é uma das melhores. Não, é sim, é boa. Muito obrigado. boa, Sua voz boa. que é incrível, maravilhosa. Não sei. Eu acho Agora não tá. Eu acho que Pelo você menos. deveria patentear sua voz. Tu acha? Eu acho que sim. Como que é que faz isso? Não tenho a mínima noção. Mas o nosso convidado de hoje deve saber. Exatamente. Até porque o nosso convidado de hoje, ele tem noção de invenção e, obviamente, de como você ganhar dinheiro com isso. Digo mais. Pode falar. Inventou de estar aqui hoje. Tá exatamente, inventou de estar aqui hoje. Inventou de aceitar o nosso convite. Inventou de aceitar nosso convite. Então, hoje, nós teremos a grande honra e glória de receber ele, um dos maiores empresários do Brasil. Ele que é presidente e fundador da Associação Nacional de Inventores. A associação essa que faz muito sucesso e que nos traz muito orgulho. Ele também é empresário e curador da Inventolândia. Ele, senhoras e senhores, sem mais delongas, está aqui presente ao nosso lado para batermos um papo gostoso, gracioso e, claro, gato. É um programa gato, por isso. Senhoras e senhores, ele, Carlos Mazei! Aê! Um Muito brinde obrigado, conjunto Carlos. aqui. Vamos brindar, vamos Muito, brindar. muito obrigado, Carlos. Estamos mais Obrigado próximos vocês ao pelo convidado convite. agora, porque a gente quer ter uma coisa mais acalentosa. Não sei se essa palavra Uma coisa existe. carinhosa. Uma coisa carinhosa, uma coisa gostosa. Eu inventei isso. Tu inventou? Posso Inventou. ganhar dinheiro com essa palavra? Acalentosa? Uma palavra bem inventada mesmo, né? É bem diferente. Carlos, muito obrigado de você estar aqui. Eu Obrigado. queria só entender, primeira coisa. Quando eu digo que você é um inventor e que você hoje é um curador da Inventolândia, você criou do zero a Associação Nacional de Inventores. Você é tipo o professor Pardal da turma do Pateta? Então, eu sou o pai dos professores pardais, eu costumo falar, porque, na verdade, eu nunca inventei nada. Eu sempre ajudei os inventores a melhorarem as suas ideias. Mas inventou isso. Mas inventei a Associação dos Inventores e inventei o único museu de invenções da América Latina. Verdade, que fica aqui em São Paulo, Que né? fica aqui em São Paulo, aqui Maravilha. pertinho, inclusive, no bairro das Perdizes. 10 Olha. minutos daqui. A gente vai lá então, com Temos Claro, certeza. que vamos lá, Pô, você quero que vocês conheçam. Com o é maior muito bacana. prazer. Carlos, eu tenho tantas perguntas, tantas curiosidades pra tirar, mas eu queria começar, acho que do princípio, entender quem é o Carlos, por que você quis se aventurar nesse mundo, e a gente sabe da tua tamanha responsabilidade e o que você representa. Mas, infelizmente, nem todo mundo conhece. Sim. Portanto, você tá aqui hoje pra gente demonstrar, falar, opa, Claro. abram os olhos para Das o Carlos. origens de quem inventou Carlos Mazei. Exatamente. Então, quem é o Carlos? Carlos por Carlos. Então, eu há muitos anos atrás, na verdade, eu tô há 35 anos trabalhando nessa área de assessoria aos inventores, né? E anteriormente a isso, eu fabricava roupa para halterofilista. Halterofilista eu de- tinha uma de confecção que chamava Pumping Iron, puxando ferro em inglês. Tá. E o halterofilista, ele sempre teve aquele problema de ser grande em cima e fino embaixo, né? Sim. Então, Sorvetão, assim. o cara acaba comprando roupa de Cone. gordo e embaixo fica largo, né? Caraca. Então eu fazia roupa específica para esses caras. E eu viajava muito pro exterior, sempre fui muito curioso. Ninguém conseguia viajar comigo para fora porque eu parava em tudo quanto é loja, eu entrava para ver novidades.
Eu sempre gostei de gadgets, de coisas inusitadas. Amo também, amo demais da Porra, conta. Você não tem noção como eu era doente. Uma vez, eu tava fazendo uma viagem de Miami para São Paulo, eu tinha trazido uns 5 guarda-chuvas diferentes, com formatos diferentes. Guarda-chuva de boné, guarda-chuva de flor. Que Aí o legal. guarda-chuva caiu na cabeça de uma mulher dentro do avião. Foi uma Ai. loucura. Nossa. Caraca. Cortou a cabeça dela. E essa daí- paixão por tecnologia, que tem tudo a ver com invenção, nasceu da onde? Então, eu fui descobrir, depois de muitos anos, inclusive eu menciono aqui no meu livro, que Olha eu trouxe aí, boa. presente para vocês. muito Muito obrigado. Posso apoiá-lo? Claro. Vamos fazer a divulgação. Só um Coloca ele em minutinho. destaque aqui, ó. Inventei agora como ganhar Pega o seu dinheiro com uma Madruga boa aqui. ideia. Aí, boa, pode ser. Com licença. É Esse isso. aqui é o O Guni. slot. O slot, obrigado. Os Isso. Gunis. Ele vai servir como apoio. Olha aí que Apoio legal. para o livro, excelente. Inventei e agora como ganhar dinheiro com uma boa ideia. Eu bem fui enquadrado o livro? descobrir, depois de anos, inclusive eu comento aqui, que meu avô, Carlos Mazei, ele foi o inventor da árvore de Natal artificial. Mentira! Olha, sério? E da primeira... Mentira! Verdade. E da primeira decoração de Natal em São Paulo. Nossa, Caraca, cara, que isso é uma foda. baita história eu não de família. sabia disso. Caramba. Eu não sabia. Mas estava Fiquei no sangue, sabendo. então, sem saber. o Aí, negócio da aí invenção. depois, quando eu descobri... Tanto que ele tinha uma agência de publicidade que chamava... Tinha um nome que chamava Fama, Ideias que Vendem. Tá. Ou seja, eu puxei isso dele, sem saber o que E você ele tinha fazia. contato com Que seu avô? legal. O meu avô, quando ele faleceu, eu era muito pequeno. Ele faleceu, eu tinha 8 anos de idade. Então, Tá. eu não tinha noção nenhuma da vida Não, dele. não chegaram a trocar ideia empresarial. sobre isso, Não, né? de jeito nenhum. Cara, que loucura. Que legal. E que a árvore de demais. Natal artificial é uma coisa genial, né? Sim. Que De tu fato, guarda, é né? muito famoso aqui no Brasil. É, Muito famoso. Nos é. Estados Unidos eu não sei. Eu não sei, na região do norte eles cortam a árvore mesmo. Normalmente lá Que eles é fazem cultura de árvore fazer o natural. pinheiro, né? No sul, já mais no sul, por exemplo, na Flórida, tem o pinheiro artificial, que é Sim. bem bonitinho, mas a árvore de Natal como a nossa, eu só vi aqui mesmo no Brasil. É. Que demais. Bom, aí, deixa eu continuar. Aí, o favor. que aconteceu? Numa dessas viagens que eu fazia muito pro exterior, em busca de novidades para os autorofilistas, eu peguei um metrô errado e caí num lugar que chama Jacob Javits Convention Center, em Nova York, que é um grande centro de exposições. Tá. Quem já foi para Nova York conhece. É o maior, que fica em Manhattan. E lá tinha uma Invention Exposition, uma exposição de inventores. Ok. Aí eu falei, eu não posso deixar de entrar num lugar desse. né? Óbvio. Aí entrei. Quando eu entrei nessa exposição, eu não saí mais do mundo das invenções. Que legal. Fiquei louco quando eu via os caras mostrando os protótipos, mostrando os projetos deles com o objetivo de negociar com o meio empresarial. Né? Quem eram os convidados desses eventos são os próprios empresários e investidores. Certo. Então eu falei, é lá que é esse mundo que eu quero. Que demais. Ou seja, você não pegou o trem errado, você pegou o trem certo. Pegou o peguei trem certo. Você pegou o metrô certo. Pegou certíssimo. Mas é uma coisa de destino, né? Total, Eu não- Total. É. não iria cair nisso de bobeira, né? E realmente o destino me levou para isso. Fazendo uma analogia, que para muitos talvez não faça sentido, mas existe a famosa feira na França, não lembro aonde, que é a feira da televisão. Que Sim. é mais ou menos uma coisa parecida, porque é uma venda de formato. Entendi. E que... Eu já fui nessa feira. Você já foi? Em Las Vegas. Tem em Las Vegas. É. Ela tem edição nos Estados Unidos e edição na Europa. Eu Tá. fui com o sobrinho do Silvio Santos. Olha que ator, né, legal. o Fernando Abravanel. E aí a gente Demais. foi com uma turma. E é uma feira que você coloca o teu... Você cria um formato de um programa Tá. e você vende para as grandes emissoras do mundo inteiro. Meu sonho é ir nessa feira. Parece que o ticket custa caro. Acho que Não você- é barato, não. Não é barato, não. Nessa Você feira- compra pra entrar. Um ticket Sim, caro. Sim. Eles chegam a montar o protótipo do programa Uhum. lá ou é só na conversa? Não, é mais na conversa porque eles Tá. têm medo de pessoas que roubam as ideias, Claro, né? claro, É. claro. Então, você senta com os caras, eles te explicam o que é, fazem uma apresentação, tem todo Entendi. um data show para mostrar mais Hoje ou em menos dia como deve ter um funciona. PDFzinho, né? Que você pega e vê É. com algumas informações limitadas. Algumas Inclusive, grandes programas de Aham. televisão, e se não me engano, o próprio da Globo lá, o pessoas... O do reality show? o reality O show, Big Brother. Big Brother foi negociado nessa feira. É, o Caramba. que eu soube que a Endemol veio... Sim, inclusive, ainda é bom. eu acho que é uma boa conversa pra ter com você, Sim. Carlos, que a gente já comentou aqui, porque é uma invenção. Vamos lá. Antes de eu entrar nesse assunto, que eu sempre falo de televisão aqui, mas Sim. antes de eu entrar nesse assunto, o que seria de fato uma invenção? Uma invenção tecnológica, uma invenção de formato, Isso. nesse caso para televisão, Sim. hoje em dia, enquanto a gente está gravando esse episódio,
pode ser que fique datado. Tá. Mas tá rolando uma treta entre a cantora Adele Sim. e o cantor Martinho da Vila. Não é brincadeira. Uma Você treta viu aleatória. Não vi. Mas Não viu? sobre Não. Sobre o quê? isso? Uma Que canção, a nova canção da Adele, parece que ela tem a mesma melodia Tá que zoando. remete à canção Mulheres, do Martinho da Vila. Sério? Então, caso fique datado, Que peço treta. desculpas a você, mas só pra vocês verem que eu não tô mentindo. Johnny, Tá. você ficou sabendo disso? Tá ciente, né? Não, a gente acredita em ti. Não. Mas é que é surpreendente a Adele lançar uma coisa parecida com o Martinho da Mas Vila. é que o produtor musical... Meio nada a ver, né? É que o produtor musical, não, eu acho que é americano, ele é muito fã Sim, da MPB, Aham. de Olha música só. popular brasileira. sim. Então enrolou uma parada, tipo, será que ele que copiou, ele que Entendi, levou entendi. pra Adele? A Adele não devia conhecer a música mesmo. Poucos brasileiros, inclusive, conhecem a música Mulheres. E tá rolando uma treta. Isso já aconteceu também entre Jorge Benjor e Rod Stewart. Aconteceu pra cacete. No passado, quando não se tinha internet, a galera copiava as músicas e já era. E dane-se, né? E É, aí o que, fica uma o parada. que acontece? Eu vou explicar para vocês. Existe a lei de direitos autorais no mundo inteiro, né? Sim. Então tem a lei de direito autoral no Brasil, que ela é retrógrada, é antiga, é uma lei que ainda precisa ser reformalizada, porque ela não tem os parâmetros da atualidade. Entendi. Então, por exemplo, quando você cria um aplicativo, você cria uma ideia para a internet, ou um formato de um programa de TV, eu só consigo registrar nos Estados Unidos, no Copyright Office nos Estados Unidos. Eu não sabia. É o único lugar Hum, que você consegue registrar. Por quê? Porque lá tem lei de proteção para isso. A lei de direito autoral no Brasil você não consegue. É. Aqui você só consegue registrar letra de música, livro e personagem. Mais nada. Personagem em qualquer âmbito? Personagem, em qualquer âmbito. Vamos lá. Qualquer personagem. Maurício de Souza vai lá e registra, Sim, vai lá, registra Turma da Mônica. Turma da Mônica. Agora, se eu tenho um personagem meu que eu faço como um personagem da escolinha do professor Raimundo, posso registrar Não, também? Não. É um Você personagem- registra o personagem escrito e desenhado. Perfeito. Nossa, Entendeu? é importante, eu queria muito saber disso, aproveitar com você, Carlos, porque aqui no Brasil rola uma má fé de muitas pessoas de usurparem, se aproveitarem de Sim. pessoas e de criações. E eu quero, entrando nessa onda de tecnológica, que são suas invenções tecnológicas, Sim. tem uma questão, pelo menos aqui nos direitos autorais, na questão de formato, que é se você mudar uma vírgula do que o autor está processando você, dizendo que você copiou, se for uma vírgula de diferença, ele já perde o processo. Não é assim. Não é assim? Precisa ter uma mudança significativa. Não é uma vírgula que muda. Porque Não é uma frase numa canção que vai mudar a canção. olha, boa. Entendeu? Não, Legal. de jeito nenhum. Tem que ter mudança significativa. Então, a nossa lei, ela, de certa forma, protege mal, mas protege. Sim, protege mal, mas protege. Mas eu sempre falo, você quer ter uma proteção boa, registra no exterior. Entendeu? Você apresenta como prova, tem um tal de isonomia de leis, né, no âmbito jurídico, que você tem que respeitar a tua lei local. Quando você entra com ação contra alguém no Brasil que te copia, são dois tipos de ações, é plágio e concorrência desleal. Tá. Então, alguém está te plagiando, você entra com ação. Se você tem um registro internacional, você mostra como prova o registro internacional. Você não vai usar a lei americana, você vai apresentar como prova o registro que você tem, que lá te concederam. Entendi. Então, e o legal é o seguinte, não sei se vocês viram na mídia, o Mickey está caindo em domínio público. Meu mas a Deus. Disney mudou essa lei. Era de 70, mudou pra 90. Então, o Foi o problema é o Walt Disney, seguinte, né? a lei de direitos autorais no mundo inteiro ela é unificada, é 70 anos após a morte do autor, caso ele tenha herdeiros. Tá. E o Mickey fez 70 anos da morte do Walt Disney. Pois é, mas Entendeu? aí parece que a Disney mudou pra 90. Tem essa conversa que ela tá querendo mudar pra Então, 90 anos. na verdade, o que eles estão fazendo? Eles estão querendo pegar novas características do Mickey que foram recriadas durante os anos e pediram direitos autorais na época da nova cara. Entendi. Nossa. E estão tentando, mas vai ser difícil. Acha que vai ser difícil? Acho. Não, Mesmo tenho com o poder certeza. aquisitivo da Disney, mesmo com a influência da Disney. A lei de direitos autorais nos Estados Unidos é bem pesada. Caramba. Eles Caramba. são bem fortes. Mas Eles o Walt Disney, na verdade... Peraí, mas são 70 anos da morte do da autor. morte do autor. Do Mas o criador Walt do Disney, personagem. ele faleceu... peraí, que eu tô... Você Ele faleceu nos anos 60 ou 50 agora? Não, 50. 50, É, é verdade. Ele faleceu deu antes 70 do anos da morte dele. Mad Kindle. A grande pergunta do que John fica, e que eu tenho certeza que tem muita gente pensando agora, é o que acontece se ele cair em domínio público?
A Todo mundo Coca-Cola pode vai poder usar sem pagar nada. O Mickey pode entrar pros família, Avengers. a família para de receber direitos autorais. Porque a família Disney recebe bilhões de dólares de direitos autorais. De coisas licenciadas. Para de receber. pelo Mickey. Pode de licenciamento Entendi. dos personagens. Mas Disney. isso significa que uma outra empresa pode utilizar o Mickey? Ou não? É uma coisa discutível, né? Tá. Não necessariamente. Entendi. O principal é a família para de receber royalties. Sim. Do Que autor. deve ser representado. Não necessariamente que outra empresa possa pegar o personagem e Entendi. fazer. Eu queria voltar numa coisa que o senhor falou antes, na parte das invenções e dos programas de TV e tudo mais, que é sobre as ideias. Você disse que as pessoas têm medo de expor demais a ideia e alguém roubar a ideia. Sim. Aqui no Brasil eu vejo muito isso, assim, às vezes a pessoa tem uma ideia de um projeto, a ideia de um podcast, tem uma ideia de um podcast que é diferente de todos os 50 mil podcasts que existem hoje no Brasil. E aí se fica nessa coisa de, tenho medo que roubem, não vou falar muito pra não roubarem e tal. Só que ao mesmo tempo tem pessoas que dizem que se a pessoa tem só a ideia, ela não tem muita coisa. Porque ela não fez ainda, então qualquer pessoa que tem uma ideia parecida pode fazer. Você não necessariamente você precisa executar A ideia é pra para ser dono falar dela. que você é dono daquela ideia. Espetacular, era isso que eu queria saber. Tem coisas que eu aconselho a fazer o seguinte. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Se você tem uma ideia de alguma coisa que não é registrável, faz uma carta, detalha a tua ideia, vai no correio, manda essa carta registrada para você mesmo e guarda e não abra essa carta. Se amanhã alguém te plagiar por algum motivo, você pede em juízo que o juiz abra a carta. Porque o correio tem fé pública. Entendi. Então ele vai lá, ele vê que a carta está selada, você sela ela, e aí ele vai abrir a carta e vai ver que você naquela data teve aquela mesma ideia. Que demais. Existem Genial casos isso, aí genial. que Isso já salvou tiveram- alguém? Já salvou, já legal. salvou, sim. Isso funciona pra coisas mais Para específicas ou pra coisas que coisas não amplas? são registráveis. O Entendi. que seria uma coisa não registrável? Uma ideia de um programa de TV. Por exemplo, vamos dizer que no Brasil, você cria uma campanha publicitária para uma marca conhecida. Você bolou um negócio, aí você vai procurar a agência que é dona da marca, que cuida da marca, Certo. e aí você vai ter que apresentar. E se elas quiserem fazer sem você... Eles podem pegar a tua ideia e falar, valeu, obrigado, um abraço, até logo. E Fizer- acontece já muito. fizeram isso Já comigo. aconteceu várias vezes. Eu trabalhei em agência, tive uma ideia pra uma marca, não vou falar o nome dela aqui, mas tive uma ideia pra uma marca, beleza? E aí isso até demorou 1 ano pra eles fazerem a mesma coisa, a mesma ideia, e era a mesma agência que cuidava deles. Você vê? Tá. Demorou 1 ano. Alguém recebeu os méritos aí Alguém da tua recebeu. ideia, né? Isso não é a primeira vez. Já que olha, eu também criei um aplicativo. Tá. Criei o formato de aplicativo e uma mulher me roubou. Uma mulher Meu que Deus. muita gente conhece. Que Mulher isso? falou, te juro por Deus. Tá. Olha só. Juro por tudo que é mais sagrado. Ela roubou, Tá no ar o aplicativo? tá, até hoje tá no ar. E ela roubou e É ela... o WhatsApp. Quem dera, né? E eu fiquei- Facebook. Facebook. Foi o Lucas criou. Mas Ela e aí? roubou a ideia e ela falou, eu vou roubar a tua ideia porque a gente tinha uma sociedade, eu e mais 3 sócios, nós tínhamos um projeto e a gente estava executando esse projeto e ela entrou como uma quinta sócia. Então a divisão ia ser por 20% Olha para só. cada um. E a gente abriu, não tem problema nenhum. E era um divisão. projeto inédito. Era um projeto inédito no nosso formato. Você chegou a procurar um advogado pra registrar? Não, porque a gente teve a gente foi recomendado a não gastar tempo e nem dinheiro com isso. Recomendado por ela, que fez o aplicativo vamos lá. depois. Que é um problema comum, isso que Sim. que você passou, é uma coisa comum que muita gente que está nos assistindo passa por isso. Se você procurasse um escritório de marcas e patentes, falou, olha, eu preciso registrar um projeto de um aplicativo que eu criei. Eles iam falar para você, você tem 2 maneiras de registrar no Brasil. A marca e o código-fonte. Código-fonte nada mais é do que o registro do código Do script, da script programação. da programação. Ah, Ou legal. seja, se você amanhã cria a mesma ideia com outro script, você já furou. Foi feito de outra maneira. Tanto que eu me lembro, como se fosse ontem, o José Sarney, que foi nosso presidente, ele sancionou a lei de informática 1 dia antes dele sair da presidência da República. Nossa. E aí eles não fizeram da forma adequada e acabaram não protegendo um negócio que chama a ideia da coisa, que é o que a gente faz no copyright nos Estados Unidos. Entendi. Você só registra
Então você ia ser orientado a fazer isso, que não ia adiantar nada. Pois é. Até porque tu o só tinha- advogado, né, na época, comentou. Falou, olha, não vai dar, porque você não vai... Você tem e-mail dizendo que ela falou, vou roubar tua ideia? Ah. Eu tenho e-mail, troca de e-mail, passando informações, PDF, arquivos. Tá. Tenho isso, mas ela vai falar, mas até a gente... Não, e tu não tinha o provar pra código mais fonte ainda, Você por exemplo. poderia ter... Se você tinha documentações, você poderia tentar entrar com uma ação contra ela de plágio. De plágio. Plagiou Foi o o que... teu projeto. Você tem provas que o projeto era teu, que ela Sim, te pegou. Foi Podia tentar desanimador alguma coisa. na época, mas não, eu não fiquei chateado, porque eu pensei, eu juro que eu pensei assim, falei, de onde veio essa ideia? Podem vir mais. Sim. Uma fonte inesgotável de Exatamente. Então, cara, ela roubou, ela vai se virar com a justiça divina, independente da Isso. religião. ideia. Perfeito. A justiça Exatamente. é um fato. Boa. Justiça vai lá, Verdade. acontece com Então, todos. esse papo de coach aí, que se a pessoa tem uma ideia, ela não tem nada, não é verdade. Se ela tem uma boa ideia e registra Então, essa ideia... eu sou contra. Tem uns coaches, um pessoal do digital aí que fala, ideia não vale nada. Falam? Direto. Claro que vale. Eu odeio quando falou isso. Eu também. Eu Eu, tenho uma- cheguei a discutir com um cara Tá certo. Olha aí. num, Obrigado, num Carlos. programa e provei pra ele em todos os sentidos que ideia vale sim. Por quê? Perfeito. Se você cria um produto, você vai ter um monopólio de 15 ou 20 anos para fabricar esse produto. Sim. Ou seja, você não vai ter concorrente durante 15 ou 20 anos. Não vale isso? Pô, Vale você não muito. tem um concorrente. Sim. espetacular. A sua Se inovação. se alguém copiar a tua ideia, você vai lá, entra com a ação e derruba o cara. Pioneirismo, né? Sim. Eu costumo dizer que a ideia, ela não tem preço, ela tem valor. Sim. Ela tem valor. Preço quem coloca realmente são seus sócios, a venda de porcentagem que você vai fazer para investimento. Aí isso tem preço, isso tem realmente Sim, números. sim. Agora, valor é uma coisa que não tem. Valor é Sim. realmente uma ideia que você fala, cara, que genial. Ideia de gênio. Eu acho que a gente usa a expressão que ideia de gênio, e logo depois a frase, como é que ninguém nunca pensou nisso antes? Aham. Eu acho que é a Aliás, frase tem um mais programa nos Estados Unidos de TV que chama How I Didn't Think of That. Que legal. Você acredita? Que legal. É muito bom. Ele passa na costa leste americana. Que demais. E é um programa que é Por que eu não pensei? Que legal. Isso Que antes? demais. Eu devia passar na Flórida, então. Que na legal. Costa Leste. Que bacana. Bom, Carlos, eu queria só... A gente tá falando muito, eu tô amando, mas eu não quero sair do foco, que são as Tá. invenções que você tem a curadoria em cima da Inventolândia. Verdade. Vamos entrar na Inventolândia e vamos entender o que é Inventolândia. Então, quando eu fundei a Associação Nacional dos Inventores, em 1992, aí, o que aconteceu? 29 anos, hein? Eu tinha uma loja na Avenida Rebouças que chamava Expogênios. Antes da Polishop existir, antes dos grandes caras que vendem gadgets aí, Sim. eu fui o primeiro, fui precursor disso. Que legal. Inclusive, demais. sou muito amigo do João Apolinário. Eu falei isso agora. Desde essa cara. época, eu sou muito amigo dele. Aliás, tenho o prazer de falar em público que eu indiquei ele pro Shark Tank. Sério? Que legal. eu que indiquei ele pro Shark Que Tank, porque foda, o pessoal do Shark Tank me procurou 8 meses antes de vir para o Brasil. Sim. Com o programa, eles me procuraram, querendo me legal. convidar para ser Shark na época, etc. Nossa, que legal. Aí eu não pude, por vários motivos. Aí a menina me perguntou, quem que você indicaria? Nós precisamos de 2 Sharks que estão faltando. Ah, eu indico o João Apolinário. Maravilhosa. Aí ela perguntou, quem é esse cara? Nossa. Eu falei, o dono da Polishop. Ah, mas eu não tenho o telefone dele. Só um minutinho. Peguei o telefone e liguei na hora pra ele. Falei, João, o pessoal do demais. Shark Tank vai te procurar. E hoje ele é considerado um Maior Shark ele é mais muito bom. investe, Chacão. né? É. Então foi um gol que eu fiz aí, indicando E eu João. amo o Que nome legal. Polishop, porque vem de Polinário. É. Polishop. Nossa, eu não fazia ele ideia. fez Eu achava isso. que era de shop polivalente. De Não, muitas. É pelo nome dele É mesmo. pelo nome Polishop. Aí o que aconteceu? Eu tinha essa loja de invenções que eu vendia, você não tem noção, dobrava a fila no quarteirão de tanta Nossa. gente que ia visitar. E vinha da onde essas invenções? Você Eu importava? trazia, eu visitava as feiras de invenções em outros países, comprava em algumas quantidades o que dava para isso. comprar, o que não dava para comprar em grande quantidade eu comprava poucas coisas Tá. e tinha peças únicas. Época boa, que não tinha alfândega. Era. Boa. Não, O avô da Camila era Você deve ter conhecido o avô da minha ex-esposa. Que ele foi que é? presidente, não, ele foi Diretor lá diretor do- da alfândega. Como é que ele chama? João alguma coisa, não vou lembrar agora. Olha, eu vou te falar que eu conheci bastante gente naquela época, porque eu viajava muito, Imagina, né? imagina. só. Eu viajava muito, então o Que pessoal, demais. todo mundo conhecia, me sabia que eu
E a Eu minha sempre trazia as avó, a novidades. mãe do meu padrasto foi diretora da alfândega no Rio. Olha que A legal. dona Sônia Selle. Ela foi a diretora, mas isso era muito bom, né? Você podia Claro. trazer, não tinha esse limite hoje em dia que a gente sofre com esse limite de $500 só. Sim. Desculpa, parecia um white people problem, né? Não, e Ah, de certa forma. Mas é que $500 hoje em dia não dá pra trazer tanta coisa. Não dá pra trazer. A gente Exato. pensou em comprar coisas para o nosso investimento, para as nossas Sim. criações, microfone, equipamentos de áudio, que a gente pagaria a taxa aqui no Brasil. É um preço absurdo, lá fora é um pouco mais acessível. Sim. E não dá pra trazer por conta dessa limitação, Limitação. que acabam botando a gente. Mas, por favor, continue. Aí o que aconteceu? Eu acabei construindo a sede da Associação Nacional dos Inventores. E aí eu falei, pô, tem um prédio grande aqui, né? Tem 1.000 metros de prédio aqui nas Perdizes. Aí eu falei, eu vou pegar 2 andares, em vez de fazer loja, eu vou fazer um museu. Nossa, Irado. que legal. Aí eu falei, por quê? Porque eu guardava muitos protótipos de inventores em caixas. E os caras chegavam lá, eu guardava, escondia os protótipos. Eu falei, vou botar em demonstração pública isso. Claro. Porque, primeiro, eu mostro para o público em geral que gosta de novidades, né? Gosta de curiosidades. E também trago os empresários para ver os protótipos Legal também. desses Que podem acabar inventores. investindo, né? Sim. Sim. Então aí eu criei a Inventolândia, que é o Museu das Invenções. Hoje a gente tem Espetáculo. mais de 600 itens lá Aham. expostos ao público. Tem uma parte, inclusive, até das invenções engraçadas de um japonês que se chama Kenji Kawakami. Ele se dedica a mostrar de uma forma lúdica e engraçada invenções úteis e interessantes do dia a dia. Caramba, que Que interessante. legal. Então ele tem, por exemplo, tem lá no museu um pente para careca, Tá que é um pente que você só penteia aqui do lado. do lado, maravilhoso. Tem E faz sentido. um martelo que tem um chanfro no martelo que você não bate o dedo. Olha aí, Você não consegue bater o dedo. Que importante. demais. Tem um telefone pra você fazer ginástica, pra quem fica muito tempo no telefone. Tem um peso no telefone. Tem que variar o lado pra Tem um monte exercitar de os dois coisa, braços. um monte de coisa. Que legal. Você conhece também o Museu dos Fracassos? Não. Tem um museu na Europa que se chama Museu dos Fracassos, com só invenções que deram errado. Olha, eu não sabia. Por eu exemplo, conheço. a marca, que eu posso falar a marca, não tem problema, acho que ela não se vergonha disso. Qual? A Colgate Tá. fez uma linha de comidas uma vez, lasanha. Lasanha Nossa, congelada. Nada a ver Com o nome Colgate. Colgate. Isso que é o pior, não é que eles compraram, sei lá, a JBS que tem a Sadia, tem a Perdigão. botar Não, outros botou a nomes, mesma né? não, Colgate. E aí? E aí tá lá, tem o celular que tem 2 telas, uma invenção, acho que tipo na Nokia na época. Caramba. O celular que era. Lembra aquele celular que parecia um controle de videogame? Era a tela no meio, de um lado o teclado Sim, Sim, sim. e de lado o número. Sei. E que você tinha que virar ele ao meio, você jogava ele assim, Lembro. falava com ele assim, digitava assim, mas para falar você tinha que virar ele. Lembro. Era meio estranho. Várias invenções que não acabaram rendendo, que na época pareciam ser peças únicas, queriam revolucionar o mercado, Sim. mas que foram por água abaixo e acabaram se tornando fracasso. Então tem a Coca-Cola, sabor, canela lá, que ninguém nunca comprou, que todo mundo odiou. Então tem Nossa, vários. Não É um sabia mu- disso. Te juro hein? por Deus. Aonde que é esse museu? Confere pra mim, por favor, Johnny Boy. Museu dos Fracassos fica na Europa. Deixa eu até pegar aqui. Que legal. Mas é muito loucura, muito loucura. Você sabia legal. que o Steve Jobs, quando lançou o primeiro iPhone, chegou uns malucos da área de publicidade e falou: esse cara tá louco. Como que as pessoas não vão ter um teclado para digitar? Né? Porque antigamente você usava aquele Sim, telefone Tipo BlackBerry, né? BlackBerry, né? Isso. Que era a febre Era a mundial, moda. era o BlackBerry. O Obama, né? Era um grande entusiasta do BlackBerry. Tá aqui, ó. Até o exemplo Nossa, que eu peguei. lasanha da Colgate. Lasanha fica na Suécia. Que absurdo. E é muito louco. Vou pedir. A lasanha É, É uma lasanha para escovar o dente. bolonhesa. Maravilhoso. afasta o público, né? Vou pedir pro nosso querido editor, o Davi, colocar na tela a primeira imagem aqui que ele ia aparecer. Não, que falta Da de lasanha. criatividade do Horrível. cara Da Colgate. da Colgate, né? É muito louco pensar Bizarro. aqui. Mas é muito importante, como eles falam, é muito importante ter um museu como esse, porque são os fracassos que nos levam aos acertos. Sim. Sim. Então, e nesse de certa- caso, é o aprendizado de pessoas que não precisaram cometer esse erro pra aprender alguma coisa. Exatamente. E às vezes, eu acho que tem isso. Acho que nós somos seres muito egocêntricos, né? Então a gente acha que a nossa invenção é a melhor do mundo. Sim. Quantas Por pessoas isso que eu criei até um personagem que chama Ó. Eugênio. Eugênio. Porque ele sempre fala que as invenções dele são melhores que as dos outros. Pois é. Eu tenho um inventor que vai na minha sala,
ele me procura, vai conversar comigo, ele fala, Mazei, antes de eu entrar aqui, eu dei uma volta no teu museu, não tem nada melhor do que o meu projeto. Aí eu falei, o que você Dei uma inventou? olhada aí. Eu inventei um catador de cocô de cachorro. Olha aí, meu Deus Nossa. do céu. Como vai... Invenções. Mas é isso, eu queria saber das pessoas que chegaram até você, por você ser o fundador da Associação Nacional dos Inventores, você se tornou, acho que, o nosso guia. Sim. Se tornou o nosso líder. Então, quantas invenções já chegaram pra você com aquelas pessoas bem egocêntricas falando, não, isso aqui é... Mas aí, Isso aqui. vamos se aposentar. Vou dominar esse mercado. Vamos se aposentar, vamos nos aposentar, que agora, Mas isso é direto. todo dia, né? Você não tem noção que aparece de cara lá. Aí eu falo, amigo, não é assim que funciona. Ele fala, não, meu projeto... Eu pergunto, quanto que você acha que vale a tua ideia? A minha ideia vale $1 bilhão. Ó. Eu falei, não, a tua ideia não vale nada. Começa assim. Por enquanto ela não vale Pô, nada. eu fiquei interessado no catador de cocô de cachorro. O meu cachorro caga nos lugares, às vezes, que é meio Mas chato. não Pô, é eu já prático, arrumei né, um cara pra comprar patente. Vou conversar com esse cara depois. Mas não é prático, eu fico imaginando assim, tem coisas que realmente eu falo, genial, o robô, o aspirador de pó robô. Porra. É Faz bom. sentido Você pra quer caramba. saber? Eu conheci um inventor disso aí. Sério? Numa feira de invenções nos Estados Unidos, em Pittsburgh, na Pensilvânia, há uns 15 anos atrás. Sério? Demais. Eu trouxe o primeiro protótipo pro Brasil. Eu coloquei no museu, eu limpava o museu Como das que ele invenções era? com ele. Ele Um era robozinho. mais parecido com um aspirador antigo ou já era Não, parecido ele sempre com o que teve agora? esse formato redondo. Disco, assim. Era uma outra cara, Tá. uma cara mais antiga, um formato diferente, uma Legal. demonstração diferenciada, mas o formato redondo era igual. Mas ele Ele era ia mais catando analógico, lixo. né? Ele não tinha a inteligência de mapear Sim, o lugar, ele Sim, saía. ele era mais analógico. Ele devia ser Ele uma era questão... meio burro, ele batia na parede Batia e e saía. voltava. Entendeu? devia Ele não ser ficava isso. procurando. Devia ter um sensor, opa, a parede vira pro lado, aí tem É. outro, vai virando. Só devia isso. ser- Mas já é a invenção, né? A partir do momento que é Claro, um claro. aspirador que é um robô e que anda sozinho, ele já é o que é hoje, que hoje tá mais aprimorado, né? Aliás, tem um professor na Getúlio Vargas, que é muito amigo nosso, que chama professor Simantobi. Ele sempre fala o seguinte, a diferença entre... Qual que é a diferença, ele fala para os alunos, né? Entre invenção e inovação. Tá. Você sabe qual é? Eu imagino, mas eu, por favor, gostaria que você me explicasse. Invenção, a inovação é uma invenção que deu certo e o mercado aceitou. Tá. Por exemplo, o Sensacional. robô de limpar a casa é uma Aham. inovação. Sim, sim, O sim. telefone celular é uma inovação. Você consegue Total. viver sem isso aqui? Não. Impossível. Ninguém mais consegue viver sem isso. Não consegue. Aliás, isso aqui está dominando o homem, o ser humano e o humanoide. Total. Ninguém mais consegue. Aliás, tem pessoas que se perdem ou são roubadas, o cara entra em depressão profunda. Claro. Sim, sim. Por causa do Se telefone. tornou um vício. É Se um tornou um vício. vício. É muito... É perigoso. Essa endorfina que às vezes algumas redes sociais liberam, Sim. ou até mesmo conseguir falar com uma pessoa, mesmo que virtualmente por mensagem, Esperar uma instantaneamente. mensagem. Nossa, se As tornou... pessoas ficam... viciado. Antigamente, era muito comum a gente mandar um e-mail, lembram-se disso? A gente mandava um e-mail e só via a resposta no final da tarde, Sim. à noite. Sim, porque a Ou pessoa chegava 3 em dias casa. depois. Ou isso, é. Depois. A pessoa chegava em casa, sentava no computador, abria o e-mail, até ela chegar no teu e te responder, demorava. Hoje em dia a pessoa vê na hora que tu mandou o e-mail e já te responde. Cara, eu tenho mais de meio século. Aham. Eu tenho quase 60 anos, tenho 58 anos. Você é jovenzão, você é bonitão. Então, o que acontece? Eu passei por todas as fases que você possa imaginar. Claro. Eu sou da fase da máquina de escrever, Sim, datilografia. 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 Eu Sim. fiz curso de datilografia. Que legal. Sei de cor os teclados todos. Que demais. Escrevo com os 10 dedos, mas pouca gente faz isso hoje em Pouca dia, gente. né? Porque Não, tem gente que escreve mais, só né? com os polegares. Sim. Tem gente que desaprendeu, de fato, a escrever com caneta, É. com Sim. papel, com lápis. Eu talvez. Eu Verdade. nem sei dizer se sim ou se não, porque faz tanto tempo que eu não pego uma Eu, caneta fico que eu muito- não... eu anoto muita coisa no papel e na caneta. Tu curte. Inclusive, eu queria fazer uma invenção, Ah, que eu não sei como é isso. Eu vou até aproveitar pra gente entender como funciona uma invenção até ela vamos ver, ó. chegar. Vou arrumar um cliente. Vai, não. conta aqui só pra nós dois e pra internet inteira. Ninguém vai ficar, Meu ninguém vai Deus. ouvir. Eu queria inventar uma capinha de celular Tá. que ela tivesse um pezinho pra que sempre que o celular caísse da nossa mão, ele cai. Tipo o João Bobo, A sabe? tela pra Então, cima. com a Igual tela pra pão cima. com manteiga. Vamos lá, que eu ia falar disso agora. É. 2 policiais militares, clientes meus, o Cláudio e o irmão dele,
de tanto ver as pessoas serem roubadas e eles trabalham fazendo ocorrência, Sim. tem muito roubo de celular. Você Claro. sai aqui na Paulista, aqui Sim, toda perto, hora. hoje, no mínimo, 50 celulares vão ser roubados. Sim. Normal, sim. normal. Eles criaram um jeito que se o telefone cair no chão, ele não cai no chão. E se você roubar, tentar puxar o telefone da tua mão, você não consegue tirar. Ué? Baseado naquele... Eles têm... Todo policial tem na cintura um aparelhinho Sim. que ele é ligado ao revólver Sim. Sim. para poder proteger. Eu não lembro o nome. É um nome até meio Tá. estranho, bem engraçado até. Eu não lembro qual que é. Então eles criaram um negócio semelhante que você prende no corpo e você prende no celular. Ou é uma capinha de celular, ou o próprio celular vem com um dispositivo Entendi. aqui. Isso aí a gente está vendo a maneira de colocar no mercado. Para fazer com que as pessoas que tentou Puxem. roubar teu telefone não vai furto, né? conseguir levar. É, porque quando é um assalto e o cara te aponta uma arma, tu vai entregar de qualquer maneira. Agora Sim. o cara tá andando de Mas bicicleta. a maioria é o cara Isso aconteceu passando. comigo. Aconteceu com o Cara, Lucas. Aconteceu comigo. Aconteceu com você? Juro por Deus, eu tava com o celular na mão assim, tinha acabado de comprar, esperando o Uber. O Uber tava chegando, eu ia entrar. Na hora que eu ia entrar, ele passou com a bicicleta e só tirou. Ele foi até educado. Tipo, dá licença. Segura o celular aí. Eu tava assim, segurando mole, né? Ah. Ele tá. só fez assim. E saiu Na pedalando, bicicleta, na que é bicicleta. impressionante. É. E foi, Meu ele Deus teve do habilidade, céu. teve habilidade. Ele Um teve belo porque celular, inclusive. Ele não pegou, tipo, puxou, ele só... Não, mas, assim, cara, assim. Ele fez com não- educação pra não te machucar. zup, Pra não Exato. estragar a tua Exato. unha, né? Não dando razão pro ladrão, óbvio, mas a galera dá muito mole na rua, cara. Muito. Eu sou ciclista para. e eu já podia ter roubado uns 10 celulares aqui. Porque, cara, eu Olha vou pra passando, cabeça. e eu vejo a pessoa Você com o não celular vê? na mão assim. E eu sempre penso, pô, ainda bem que eu não sou ladrão. Porque se eu fosse, eu teria roubado esse celular aqui. Você vê. As pessoas estão Tem dando muito muita mole gente pela que dá rua. mole também. É. Mas é isso. Bom, vamos lá então. Adorei a ideia do celular que... Deixa eu só falar uma coisa favor, por bacana favor. que você vai gostar. Tem um museu de invenções perto de Miami, que é o Museu Thomas Edison. Eu indico a visitação Que desse legal. museu. É a casa de veraneio do Thomas Edison, que é do lado da casa do Henry Ford. Ô, Que vizinhança tem boa. a maior plantação de árvores mistas do mundo. Que demais. Tá naquele lugar. Nossa, que legal. Porque o Henry Ford, ele estudava muito árvores por causa da seringueira que ele fazia o Seu pneu pneu. dos carros, Sim. né? Entendi. E o Thomas Edison adorava plantar árvores diferentes. Então tem árvores do mundo inteiro lá, uma loucura. E lá tem o Museu Thomas Edison. Tem cada coisa. Que legal. Você não tem noção. Que foi um grande inventor. Sim. A gente só relaciona Thomas Edison com a eletricidade, Sim. com o uso da eletricidade, mas ele foi um grande inventor. Sim. Thomas Edison... Na que- verdade, ele fazia o quê? Vou te explicar. O Thomas Edison, ele ganhou, o primeiro dinheiro que ele ganhou, foi muito curioso. Tá até num filme, tem um filme que as pessoas conseguem baixar no YouTube, que chama Edison... Edison, o inventor, ou The Inventor, um negócio assim. O que ele fez? Ele foi vender uma ideia para um cara de um telégrafo automatizado. Na época, o cara era um bilionário do planeta Terra. Tá. Aí ele perguntou para a mulher dele: tem comida em casa? Ela falou: não tem. Quanto precisa? Precisa de $300 para a gente comprar comida. Nossa. É por esse valor que eu vou vender a patente. Aí ele foi no cartório, que lá na época o cartório te dava patente, ele mostrava o protótipo, o cartório te dava carta patente na hora. Aí ele levou no cara. O cara falou, olhou pra cara dele, viu que funcionava, falou, parabéns, te dou $10 mil pelo projeto. Nossa. Ele ficou quieto, que ele ficou meio assustado. Tá bom, eu te dou $20 mil pelo projeto. Aí ele, traz um copo d'água pra mim. Tá bom, eu te dou $100 mil pelo projeto. E não se fala mais nisso. Ele falou, tá bom. $100 mil, transferiu a patente pro cara, o cara deu o cheque pra ele. Aí o cara falou pra ele assim, eu fiz um excelente negócio. Eu estava disposto a te pagar $200 mil. Ele falou, excelente negócio, fiz eu, ia te vender por $300. E é verdade isso que eu tô falando. Caralho, Que Não é história. mentira, é Maravilhoso. verdade. Eu Está tenho certeza. no filme da vida do Thomas Edison. Que Nossa, legal. cara, eu tô feliz pelo Thomas, de coração. Juro Ainda bem por que o Deus, Thomas se deu bem nessa. Nossa, Você graças a quer Deus. saber que Caraca. com esse dinheiro
ele montou toda a estrutura do museu, do laboratório dele. Ele começou a contratar os inventores, ele dava comida e dormitório para os inventores. E as patentes que os caras criavam saíam no nome dele. Por isso que ele tem mais de 1.500 patentes no nome dele. Entendeu? Não era ele que criava tudo. Isso foi feito legalmente? Legalmente, ele combinava com os caras. Desculpa o linguajar, mas eu falar, Thomas Edison então foi um grande cuzão que se apropriou das pessoas, ou ele fez isso em parceria? Ele fez isso. Inclusive, quem bateu na porta dele para pedir, na época, emprego foi o Nikola Tesla. Sim. Tanto que vai ter, acho que, novo filme do que depois Nikola eles Tesla. brigaram. Pois é, sabe? Acho que é Nikola Tesla versus algum... Não é versus de briga. É o filme do Tesla que falam sobre a briga dele com Thomas Edison. Sim. Porque Tesla e Edison. Um fez a corrente alternada, outra corrente contínua, eles eram contra esse tipo de coisa. Entendi. E se não fosse a corrente alternada, hoje a gente não estaria nem nesse estúdio. Né? Com certeza. Pois é, que loucura. Antigamente tinha uma galera boa, né? O pessoal tava sempre se empenhando em fazer umas coisas novas. Essa galera ainda existe hoje, Carlos? Ainda tem bons inventores, pessoas que querem mudar a nossa vida? Você não tem noção que aparece de coisa. E brasileiro é um dos povos mais criativos do mundo. O brasileiro é o rei da gambiarra. Vocês não têm noção o nível dos projetos que eu recebo lá. É muita coisa top. Não é brasileiro, não é. Muita gente pensa assim: o brasileiro é inventor de coisinha besta, coisinha idiota. Tem cada projeto, cara. Por isso que eu faço até um apelo a empresários, investidores que queiram investir nessa área, que queiram conhecer o mundo das invenções. Tem muita coisa boa para ir para o mercado. Projetos realmente inéditos e protegidos por patente, claro. Sim, né? Eu gosto de sempre citar algumas invenções brasileiras, como, por exemplo, o chuveiro elétrico. Invenção brasileira. Foi um brasileiro que inventou o chuveiro elétrico. Essa é uma das ideias que parece muito idiota. Que é misturar energia elétrica com água. Que é a fórmula de tu morrer pelado. Que é a coisa mais vergonhosa do Você mundo. sabia que não existe chuveiro elétrico na Europa e nos Estados Unidos? Por que será? Porque ela diz que pode Porque pegar parece fogo. uma idiotice. Mas dá certo, funciona muito bem. Gasta uma energia elétrica ferrada também. Que agora e pega fogo fácil. pega né? fogo fácil. Mas Não, é bom. Lá eles não deixam. Pode ser, proibido. não. Mas é bom, gente, é bom. Não, é bom, que é bom. a ideia é maravilhosa, a invenção é boa. Sim. É que dependendo da marca que o Mas tem produziu, uma ideia né? melhor, que eu acho que é brasileira, que é a Bina, né? Que é o Nélio identificador de Nicolai, chamadas, eu né? conheci o inventor, o Nélio Nicolai, ele faleceu. Nossa, nome uns de 4 inventor. anos. Nélio Nicolai. Nélio Verdade. Ele faleceu há uns 4, 5 anos atrás, Meus pesos. inclusive brigando com várias empresas multinacionais pelo problema de não reconhecimento da patente do Bina lá fora, né? Olha aí. Isso também teve um problema com um brasileiro que inventou o placar eletrônico de... Sim, Eu esqueci o nome dele agora. é verdade, coitado, é de se brasileiro. ferrou. É O um placar Não de sabia. quando você troca um jogador pelo outro, Sim. aquilo é de brasileiro. Mas como que funciona no brasileiro. caso... o spray também. O spray de marcar. de marcar o verdade, campo. É verdade. Há do uma juiz. briga também, uma discussão no Porque no não foram judiciário fazer o sobre copyright isso. nos Estados Unidos, né? Não, isso aí foi patente. Patente, Não então. foi copyright. Ah, Foi perdão. patente. São coisas isso, eu diferentes. confundi as coisas. Tudo que é produto físico, tudo que você pega na mão, é objeto Tem de que ser patente. patenteado, tá. É patente. Tem até uma Entendeu? pessoa querendo patentear a Lua, você já viu isso? Nossa. Te juro por Deus, registrar a Lua no nome. Elon Musk. Tem cara que tem um registro no cartório do viaduto do chá, né? Sempre tem. Se tu entrar na internet, tem uns caras vendendo umas coisas assim meio louca. Tipo, 1 centímetro de terreno em algum lugar. Sempre tem uns caras assim. E aí te dá um certificado, mas se vale, se não vale. Não, eu vou falar uma coisa besta que foi no Shark Tank. Por isso que eu não tô falando nada. Claro. Bosta em lata. Eu Você viu a bosta em lata? Caramba. Então, A Camila mesmo. que é Vendeu? adubo. Trabalhava. Que é Camila Farani, é. Ah, É Camila. adubo. Bosta em lata. O cara isso, fez um cara? negócio que é adubo. Bosta em lata. Cocô em lata. Só que é pra você adubar. Só que o cara ganhou e vende até hoje. Vendeu. Não tô zoando. Verdade. Vende-se muito. Eu imagino. Muito. Esse e outro Inclusive, também. saiu na nossa amiga da revista Empreenda, da Elaine, saiu uma matéria dele. Do Boston Lata Olha é aí. Bosta e ela é Bosta em bonitinha. Lata, vai tá A nome. logo é Você bonitinha. acredita, cara? É uma logo quase que infantil. Vou até pegar aqui pra você. Achei o Boston É o lá. nome, é o Matinho, é o Matinho Verde, o nome. Aham. Boston Lata é muito legal. Eu Tem outro queria- também, o Tchau Bosta também. Tchau, bosta. Te tem juro também. por Tchau, Deus. Boston é o quê? Uma Ele descarga. pegou uma ideia brasileira. Vou primeiro mostrar o Tchau Bosta. Tá. Tchau Bosta, é muito bom essa invenção. Aqui, ó. O brasileiro é Tchau, muito bosta. criativo, vocês não Aqui, têm ó, não tô noção. obrigado. Tchau Bosta.
É o desentupidor de... Puta, mano, ele pegou um emoji o desentupidor. Pegou um emoji do WhatsApp. Eu já vi isso aí. Isso aí é uma parada que se pá, fui eu que inventei, inclusive. Eu quero conversar com esse cara aí. Que é o seguinte: quando a privada tá entupida, existe uma forma de tu resolver que é colocando um saco de lixo em cima Isso. e vedando o ar. Você E tem que que isso aí vedar faz o um ar. adesivo. Eu fiz isso Exatamente. muito com saco de lixo na empresa que eu trabalhava. Então, é uma ideia brasileira. Alguém teve essa ideia aqui. Sim. E aí ele só personalizou essa ideia Claro. e registrou. Não, ele fez melhor Patenteou. porque é um adesivo, né? É um adesivinho, um adesivo Isso é interessante. super higiênico, Sim. que ele já vem todo limpo, tal. Não tem bosta. Não tem bode, não você vem, só não vem. coloca em cima. Mas a identidade visual ele precisa de uma ajuda, porque tá muito ruim. Tá muito feio. Mas o que eu ia falar, inclusive sobre rede social, deixa eu falar sobre isso antes. Que é o Facebook se popularizou como uma rede social que copia as outras redes sociais. Né? Eles fizeram isso com o Snapchat, com a questão dos stories. Fizeram isso, eles basicamente tentam comprar uma empresa, quando a empresa não aceita se vender para eles, ou vender a ideia para eles, eles vão lá e copiam a funcionalidade e acabam com a rede social. Isso não deveria já ter dado uma merda muito grande? Então, o detalhe é o seguinte: eles não copiam igual, eles fazem um negócio semelhante Com a ideia que parecida. com uma ideia parecida. Que é vídeos de até 10 segundos que somem em 24 horas. Inclusive, aí, você sabia que tem um brasileiro no meio do Facebook? O Eduardo. O Eduardo É. Que é Saverin. o maior, começo, é o né? maior bilionário do Brasil. É. Mas ele não tá Hoje, mais, né? né? Foi na Não, origem. Não, ele foi reconhecido, ele tem 5% do Facebook. Tá. Ele é Que reconhecido vale uma como graninha hoje. fundador, vale alguns bilhões. Né? Ele é reconhecido como fundador. Ele mora hoje em Singapura. Inclusive, eu fui convidado para ir na casa dele. Olha aí. Sério, em que breve. irado! Assim que abrir Singapura, nós Amém. vamos para lá. Pô. Porque tem um projeto que a gente está negociando que ele se interessou em investir. Parabéns, nós vamos pra lá. Eduardo. Ai. Parabéns. Não é à toa que é o maior brasileiro aí. É um cara. Não é zoeira, não. Grande E quem faz ele no filme é o Andrew Garfield. Sim. Pô, você vê no filme, você fica com dó do brasileiro. E o Zuckerberg é um cuzão. Não, e eu vou falar uma coisa para vocês, que muita gente não sabe. No filme aparece que ele deu $19 mil Sim. pro Zuckerberg. Tá. Ele deu 2. $2 mil? Nossa. E Maravilha. virou Imagina. 30% dono do Facebook. É o por Thomas 2 Edison brasileiro. mil Thomas Edison dólares. brasileiro. Caramba. Aí você fala, vale a pena investir numa ideia? Pergunta pro Eduardo Saverin. Com a cotação do dólar daquela época ainda, né? Daquela É um época. cara Hoje hoje. em dia tem que pensar. É um cara hoje de 200 bi, cara. Cara, ele investiu Real. cerca de 6 mil 200 reais. bilhões de reais. Ele investiu naquela época, em 2007, 2005, devia estar 2 alguma coisa. Ele investiu 4 quase 5 mil reais. Vamos botar 5 mil? 5 mil reais. Ele investiu 5 mil reais. Hoje tu não compra um iPhone com esse dinheiro. Hoje você não comprou um iPhone. Muito louco, cara. Ele comprou E o às vezes, Facebook. às vezes a gente quer gastar dinheiro como da iPhone Sim. e não se liga que a gente pode investir em outras coisas. Claro. Falar em investimento, a gente lembrou do nosso parceiro, que a gente também já falou aqui no início do episódio, mas vale Dynasty só Global levantar, BR. porque hoje a criptomoeda é um mercado já Pô. estabelecido. Nem me Eu fala. tenho um pequeno sofrimento com isso, que eu nem gosto de falar muito, mas que não é um grande sofrimento, porque conhecemos pessoas que compraram, Ele deve ter né? entrado numa pirâmide. É. Piramideiro. Não é. É que a primeira vez que eu ouvi falar sobre criptomoeda, sobre Bitcoin, foi tipo 2009, 2010. Sim, E eu não me interessei. Aliás, se você tivesse na comprado época. um Bitcoin Pois na é. época, você tava milionário. Justamente eu não me milionário. interessei. Na época era um assunto muito de nerd, assim. Eu trabalhava numa empresa que eu ganhava pouquinho, mas mesmo o pouquinho que eu ganhava, se eu tivesse comprado um, eu tava muito bem. Então eu fico pensando assim, pô, se eu tivesse dado mais atenção nesse assunto aí, na época não se falava sobre isso. Mas isso é muito bom. Esse teu relato vai servir para outras pessoas que estão assistindo a gente agora, que estão ouvindo, e pensar melhor sobre isso, sobre investimento. Claro. Não só em invenções, Claro. na curadoria do Carlos, mas também investir em criptomoeda e pelo Lógico. melhor formato que a gente acha e que a gente tá vendo de perto, que é o da Dynasty Global. Tem o link aqui na descrição Então, pra você galera. sabe o que exatamente. acontece? A criptomoeda ela foi muito ridicularizada pelo problema das pirâmides. Sim. É, Mas no se Brasil, você sim. trabalhar com day trade, você trabalhar com compra-venda e como é que chama o outro formato? Já vou lembrar. Tá. Não tem problema nenhum. Sim, sim. Inclusive foi preso agora um cara que 60% de Cabo Frio dependia dele. Eu não sabia da quantidade, mas eu Imagina. sabia. cara. Da tal da GAS. Sim. Sim. 60% dos moradores da cidade de Cabo Frio investiam nessa empresa. Você- Não tem uma reclamação do cara. Ele pagava com 3, 4 dias de antecedência. Só que ele começou a incomodar muita gente. Ele estava movimentando mais de 45 bilhões de reais. Imagina.
Era muita grana, muito velho. flow, é muito Haja flow. Pix. Ele Haja tá, Pix. haja Pix. Ele tá preso. Mas é importante a gente saber disso, que quando tem alguém já experiente no mercado que traz uma inovação, Sim. que é a invenção que deu certo, Sim. a gente tem que confiar, a gente tem que acreditar e tem que fazer dar certo. Tem uns malucos também. Tem que saber. Não, no nosso caso, a Dynasty não é maluca. Não. Ela tá fazendo o que ela sabe fazer Fazendo de o melhor. que sabe. Eu queria falar sobre aquela questão que a gente começou a falar sobre Bina. O que tá me trazendo aqui? Só tô trazendo a bosta em lata. pra você Bosta em ver. lata. Muito A obrigado. bosta em lata Davi, também. por favor, põe a Também bosta em lata, meu Uma amor. outra Olha empresa só. que precisa muito como é que de é uma o identidade slogan? visual nova. Aumente suas plantinhas e hortaliças. Espetacular. Caralho. Muito Não bom. sei se a logo é boa, mas Não, não é muito o bom, nome pega. O nome é bom, Bosta em Lata. Bosta em lata, tá aqui, Davi. Põe pra mim, por favor. O que eu ia falar era sobre Bina, que é nessa invenção brasileira, que é o identificador de chamadas e tudo mais, e que você falou que ele morreu lutando contra... Ele ganhou muito dinheiro. ganhou. Ele vendeu, Que na amei. época, ele vendeu a patente para umas 4 empresas grandes e ele ganhou muito dinheiro. O que eu ia... Só que ele não teve reconhecimento internacional. Internacional, Das empresas de entendi. fora. E o esse que eu ia perguntar é reconhecimento isso. que às vezes você quer dormir em paz, sabe? Tá, Graças claro, a Deus não é nem claro. só o dinheiro, assim, é o reconhecimento de falarem, não, foi esse cara aqui que inventou. Sim, o cara que fez primeiro. Mas a minha cara que fez pergunta primeiro. era sobre essas ideias que eventualmente podem acontecer simultaneamente em vários lugares. Tipo pirâmide, assim. Alguém teve uma ideia de fazer isso e em outro lugar do mundo outra pessoa estava fazendo a mesma coisa, só que sim. elas não se comunicavam. Cientificamente já foi provado que 4 pessoas têm a mesma ideia ao mesmo tempo em qualquer lugar do mundo. Olha aí. Só que uma delas registrou primeiro. Uma delas tem que... Por isso que eu falo, se você Tá. tem uma ideia, registre o quanto antes. Claro. Quanto mais cedo você... Eu já tive casos lá na associação de inventores que perderam projetos por causa de 1, 2 dias. Nossa. Teve um cara que fez 2 dias antes que você se ferrou. Que vai fazer o quê? Claro. E outra, quando você criar alguma coisa, nós temos um mecanismo de busca do Google, É. que inclusive o Google tem um dispositivo que chama Google Patents, que é ligado com o Banco de Patentes americano, Olha, interessante. e você consegue fazer busca internacional de patente Tá, e consegue fazer no Brasil também. entendi. Então, você consegue saber se aquela ideia que você teve já foi feita por alguém ou não. Interessante. Você consegue fazer. É muito louco isso. É que é uma coisa que acontece muito também. Às Sim. vezes a pessoa tem uma ideia genial de um nome, de um projeto, de alguma coisa, só que já existe, ela só não sabe. E aí, às vezes, ela pensa que inventou, mas se tivesse feito uma busca, Ó, eu saberia vou te que falar, já... vamos falar um pouquinho, eu quero falar de marca, tá? Tá. Tem agências que criam campanhas para cliente lançamento de produto. Tá. Vamos dizer que a lasanha da Colgate aí, né, se Genial. os gênios criadores aí da Colgate Sim. contratassem uma agência competente para criar um nome para lasanha. Aí eles criam um nome e esquecem de fazer uma pesquisa para saber se já foi registrada essa Nossa. marca antes. É, eu já passei por Aí isso. não fazem. E vão fazendo, e botam lá. E apresenta para o cliente. O cliente pergunta, essa marca já está registrada? Quando vai ver, já tem registro dos outros. Toda aquela campanha vai pro chão. Derruba o castelo. Melhor quando vai pro chão, porque às vezes eles botam no ar mesmo assim. Aliás, uma pergunta. Os 2 em 1 podcast está registrado? Já. A gente registrou no NPI. Tá. A gente solicitou. Eu Ainda tenho grande bem. experiência nisso, não sei se a gente tem tempo de falar sobre isso. Pode Mas falar, eu tenho um outro podcast, inclusive fico jabá aqui, chamado Eu Tava Lá. O Eu Tava Lá é um podcast que eu criei em 2018. Carlos, tem que participar, pelo amor de Deus. Tem, verdade. Por favor. O Eu Tava quero. Lá, ele é um projeto que ele é um podcast só de áudio. Eu criei ele em 2018. E a premissa é eu conversar com pessoas e ouvir histórias da vida dessas pessoas. Que legal. A minha ideia é que todo mundo tem uma grande história pra contar e eu chamo essas pessoas pra contar histórias pra mim. Recentemente, não tão recentemente, em 2020, a Globo lançou um quadro chamado Eu Tava Lá, dentro do Globo Esporte. Pô, E aí era domingo, passou lá, não era o Globo Esporte, desculpa, era o Esporte Espetacular. E aí domingo de manhã, passou no Esporte Espetacular, um monte de gente viu, ouvintes do Eu Tava Lá, tiraram foto, me mandaram nas redes sociais e tal. E a identidade visual era igual. caramba. O logo era o mesmo, a ideia do quadro era o mesmo, Ah, a premissa fonte, era a mesma, a tipografia. fonte era a mesma, tudo era o mesmo, eles só mudaram a cor e trocaram alguns elementos da identidade visual. Trocar um elemento. Ao invés de Trocaram um microfone, era uma bola de futebol. O logo do meu podcast que tem um microfone, eles botaram uma bola de futebol no lugar. E Você aí tinha registrado a eu marca. tinha registrado no NPI. Tá. Porque quando eu criei, eu pensei, pô, Eu Tava Lá é um nome muito simples, já deve existir. E eu fui ver e não existia. E aí eu registrei os sites, eu tava lá.com.br, eu tava lá.com, eu tava.lá. Eu registrei também, eu estava lá. Registrei tudo que podia ser parecido em site e depois fui no NPI registrar também. E aí, como era registrado, deu tudo certo. A gente mandou uma notificação extrajudicial lá pra Globo, eles viram e não fizeram mais o quadro.
Só que depois disso aconteceu mais várias vezes, com empresas menores. E aí eu fiquei sempre com essa coisa, pô, é muito importante registrar, porque se tu registrar, pelo menos consegue lutar com os caras e tal. E aí quando saiu o 2 em 1, a primeira coisa que eu falei pro Lucas, cara, vamos ver se já tem e vamos registrar. E aí deu tudo certo. Não, você viu que você não pode bobear com isso, né? Não Pois pode, é, não muito pode. bom, não dá. Mas o que muita gente me fala é, tu devia ter processado a Globo, ganhado um dinheirão. E aí eu não sei, eu poderia mesmo ou não? Você deveria ter esperado a Globo Fazer mais? andar, fazer mais, entendeu? E aí eu ia você ser não dono da tinha Globo. ficado- Alô, família Marinho! Salvamos os seus cus, hein, família Marinho? Salvamos as suas É bundas, que sabe hein? qual que foi a minha preocupação? Na hora eu vi, e a Globo é muito maior do que eu. Então, mesmo meu programa já existindo há bastante tempo, tendo já uma audiência, a Globo fazendo isso por, sei lá, um mês, eventualmente eles iam dizer que eu que tava copiando eles, né? Não, mas você tinha o registro. Não, com o teu É, registro anterior, É. você derrubou. Alô, seu Xereder, te livramos de um processo, Fica hein? chato, fica Fica- chato. Mas pelo menos eu dei entrevista pro Léo Dias. Eu fiquei brother do Léo Dias. ápice da carreira. É uma coisa. Bom, olha, infelizmente a gente vai se encaminhando pro final do episódio. Para, você Muito tá de triste. brincadeira. Infelizmente. Mas eu queria, Ah. pra que... Vai que a gente consegue ajudar uma pessoa nesse momento. Sim, claro. Então, eu queria, infelizmente, nos encaminhando pro final, mas eu queria aproveitar esse momento pra gente fazer um passo a passo do inventor, que Tá. quer hoje ser assessorado pelo Carlos Mazen. Boa, o cara que teve uma ideia e não Exatamente. sabe o que fazer com Vou essa dar ideia. a minha ideia. Inventei agora. É, Inventei agora, perfeito, olha aí, ó. Tá aqui, Inventei ó. agora. A capinha que tem alguma coisa que quando ela A cai capinha pra baixo. que tem Isso. um controle remoto que explode o celular, se alguém roubar. Isso. Tive Por exemplo, essa ideia, inventei. Tive essa primeira ideia. coisa, faz uma pesquisa, como eu falei, entra no Google e faz uma pesquisa para saber se alguém já inventou isso antes. O Google vai te dar 70% de chance de ninguém ter feito. Tá. Não adianta entrar no texto, entra em imagens no Google, porque você vai ver produtos. Né? Aí você Certo. fala, pô, ninguém fez. Tem o site do INPI, que você pode entrar e também fazer busca no banco de patentes do INPI Brasil. Sim. Isso é fácil de fazer, né, cara? Também é fácil de fazer. E você também fazer pesquisas, se tiver interesse, se o produto for de cunho internacional, entra no Google Patents e faz uma pesquisa no Banco de Patentes americano. Não tem nada? Registra, procuram, se quiser procurar a Associação Nacional dos Inventores, claro, nós estamos de portas abertas, mas procura registrar a sua ideia o quanto antes. Então eu sempre falo isso. Por problema de minutos ou até de horas, você se ferra e perde a tua ideia. Então, o quanto antes você registrar, melhor. Terceiro ponto. Não adianta você só registrar o projeto e colocar a tua patente dentro de uma gaveta e fechar a gaveta. Você tem que ir para o mercado procurar alguém que tem interesse em fabricar aquilo que você inventou. Claro. Ou procurar um investidor, ou procurar um fabricante, alguém que se interesse pela tua ideia. Sempre vai aparecer alguém que acredita em você. Eu sempre falo isso. Imagina o inventor do Pop Socket, que é essa coisa que Claro. virou febre, que você apoiava Faz o celular parar em o pé. céu, conseguia fazer assim. Imagina, uma coisa tão simples. Simples. Mas ele correu, hein? Correu atrás pra conseguir Tem investimento. coisas tão bestas. O pau de selfie. Pau de Quanto selfie que você mesmo. vendeu isso no mundo? Mas Aí você fala, e o cara... Diz a lenda que o cara que inventou o pau de selfie não registrou a patente. Putz. Ou seja, quando você não registra, isso que eu queria falar é importante, se você não registrar a tua ideia e colocar no mercado o produto, ele vira domínio público. E aí qualquer empresa pode qualquer fazer. um pode produzir. É o Mickey. Que mais uns 15 aninhos vira domínio público fácil aí, ó. Olha aí. Se a Disney não conseguir esquematizar lá no Senado, né? Pra mudar. Uma luta. Ah, Você não. entendeu? Então não pode. O conselho é esse. Registra o quanto antes a sua ideia. E se você é um empresário, tem um negócio, ou criou um produto, registre a marca desse produto ou o logotipo da tua empresa, porque você não sabe o tamanho da tua empresa amanhã. Pois A é. empresa sempre começa pequena e vira gigante. Claro. Quando ela vira gigante, ela vale muito. E o que vale muito é a marca. Sempre Lógico, falo lógico. isso. E enquanto ela é pequena, outra empresa maior pode querer fazer parecido, então ter o registro já é uma garantia. Já ajuda Claro. bastante. É. Com Bom, certeza. com palavras lindas e conselhos maravilhosos, a gente vai se despedindo do Carlos Mazen. Infelizmente, eu queria mais uma hora esse episódio Eu aqui, também. porque tem muita coisa pra falar. Nossa, tem muita. Eu não falei nem um terço do que eu tenho pra falar. Vai voltar então aqui no Pelo podcast. amor de Eu Deus, vou tem marcar que isso aí. voltar. Será que a gente consegue fazer o episódio 2, Johnny? Não sei. Minha vontade Mas era é de óbvio. encerrar esse episódio, já começou o episódio Fazer a 2. temporada. Fazer a temporada do toda. Carlos Mazen. Mas é muito Temporada. bacana.
Mas é bacana, Carlos, você pensar nisso num podcast ou de áudio ou de vídeo Sim. pra falar sobre invenções. Sim. Quem sabe até pra eventualmente receber inventores e conversar com eles muito sobre legal. as É, ideias. Inventores Eu tô brasileiros. descendo, ó, minha cadeira tá baixando e eu não tô fazendo absolutamente nada. É que você inventou a Então, maneira de se despedir. A maneira- Eu acho que eu tô indo embora. Tchau. Então é isso. A gente vai encerrando aqui. Já formata, já cria aí, já registra aí. É a cadeira de despedida. A cadeira tá de no despedida. aniversário, tá chato o Legal. aniversário, tu vai Ele começar embora. apertou o botãozinho aqui. Aí, ó. Então tá bom, tchau, pessoal. Um beijo, fiquem com Deus. Ah, peraí, antes de mais nada, Carlos, redes sociais, quer passar algum Por recado? favor. Fica à vontade. @Camazei, se tiver inventor querendo falar comigo, @CAMAZZEI. E tem o da associação, que é o ANI Inventores. Anne Boa. Inventores, eu vou muito atrás disso, que eu quero muito Espetacular. inventar a capinha que quando você joga o celular, ele vira pra baixo aqui, ó. Não Boa. cai na tela. Quantas películas a gente vai salvar? Vai ser sei lá, pão com manteiga. Esse nome Pão da- com manteiga, a patente. Bom, Obrigado. Brian, foi um prazer inenarrável. Foi ótimo. Eu acho que eu Obrigado. quebrei a cadeira. Vamos ter que ver isso aí pro próximo episódio. Fica tranquilo. Carlos, muito obrigado. Fica com Deus. Você é um anjo, de verdade. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. Não deixe de dar o seu like, de curtir, de comentar e, é claro, de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. E se você tem alguma invenção, procura o Carlos, que ele vai te ajudar. Brian, Boa. como de costume, Um beijo um queijo. e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.